Muito bem, olá você que acompanha o Itamar Gonçalves sempre no nosso canal do YouTube, no Facebook, Instagram, Quai, TikTok. A gente está em toda a mídia social aí. Agradecer às pessoas que nos acompanham também no WhatsApp Notícias, que é a grande marca hoje do nosso trabalho. Hoje aqui no nosso canal do YouTube tem um convidado especial, um amigo de 30 anos, camarada que a gente gosta muito por um bate-papo. Não é entrevista, é um bate-papo, é um podcast, né? Que é o José Galvão Braga Campos. Mas todo mundo vai, quem é José Galvão Braga Campos? Eu, Tico, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Itamar. Pô, que prazer, cara. Obrigado por ter vindo. Eu já quero agradecer. A gente liga para as pessoas e convida, fica vendo essa. Você aceitou, tô feliz demais. Sempre, né, Itamar? Você é um cara que eu tenho um carinho muito grande, você sabe disso. E agora nesse novo veículo de comunicação, moderno demais, e tal. Você viu o que aconteceu? As coisas vão evoluindo. E é por isso que eu chamei você, Tico. A gente tem uma história aí de vida, né? Para você que nos acompanha no canal, eu sempre digo o seguinte, as coisas foram evoluindo, e cada um vai seguindo um caminho. A gente é amigo há mais de 30 anos, Tico vereador 3 vezes, foi presidente da Câmara, presidente de partido, hoje é presidente da FUMAS, que fala, né? Superintendente da FUMAS, que é um setor importante da administração pública, que trata do sonho do cidadão, que é a casa própria, né, Tico? Eu vou começar por aí nisso. Fica à vontade para me interromper, falar, Tico. Tá ok. Realizar o sonho da pessoa que é ter casa própria é o sonho do brasileiro, no município, aliado ao governo do Estado Federal. Isso é um desafio fácil, difícil. Como é que você entrou nesse setor de realizar o sonho do cidadão, que é a casa própria? Eu acho que a gente tem uma história lá de trás. Você falou aí, né, Itamar, 30 anos de vida pública, né? Eu venho de um bairro muito carente, que é o Jardim Tamoio. Então, minha origem é do Jardim Tamoio. E lá a gente vê aquelas pessoas humildezinhas, pessoas que têm um pouquinho mais, mas, via de regra, é uma classe média baixa, né? Nós temos núcleos de submoradia naquela região, e eu cresci jogando bola na favela. Os meus amigos é daquela região. A partir daí você foi já encaminhando para a política, que aí se tornou vereador? Olha que engraçado a sua pergunta, Itamar. Com 13, 14 anos, jogando bola num campo de futebol, tinha um cidadão lá chamado Jacó. É um dos moradores mais antigos do bairro. Nome bíblico. O nome bíblico. E aí profetizou naquele momento, né? Vamos dizer assim. Ele falou, olha, o bairro tem que ter um vereador. Nosso bairro tem que ter um vereador, que nunca havia tido um vereador até aquele momento. E ele falou aquilo, eu tinha uns 13, 14 anos, e aquilo me marcou. Como dizem os pastores, me tocou. Tocou você? Tocou, porque assim, rapaz, não tinha esgoto, era fossa. Não tinha água, era poço, né? Cavava-se poço. Então aquelas bombas que puxavam a água, né? Não tinha asfalto, aquelas valetas enormes como chovia. Quando fazia sol era um pó danado, né? Então, é precário. Era a vida que vivia o cidadão nos bairros na época, não tinha outro jeito. Não tinha jeito, né? Então, o Tamoio era um bairro muito precário. E aquilo foi despertando uma vontade política, né? De, olha, quando eu fizer 18 anos, eu vou me filiar a um partido político. Eu vou militar politicamente. Eu quero fazer alguma coisa por esse bairro. E foi aí que eu comecei minha vida pública. Olha, Tico, vou dizer uma coisa, antes de você falar da vida pública, eu vou dizer o seguinte, eu fiz Senai, fiz mecânico manutenção, a primeira formação que eu tive. Eu me lembro que na classe, quando perguntava o nome dos alunos, e perguntava o nome e o bairro. E um amigo nosso que morava no Tamoio, acho que era Emerson, que falava, em qual bairro? Tamoio. Quando ele falou Tamoio, o pessoal aí começaram a nos chamar de Tamoio. Porque o Tamoio era conhecido. Era conhecido, falou, o Tamoio. E não era pejorativo, porque era legal, o Tamoio aí. Olha, cada um era um bairro. Tamara, 50 anos atrás, que eu cheguei no Tamoio, não existia o São Camilo, para você ter uma ideia. Meu Deus do céu. O São Camilo veio depois do Tamoio. Então o Tamoio já tinha núcleo de submoradia, as favelas lá no Tamoio. Então não tinha o São Camilo. Tinha na Hortolândia, na Vila Nambi, alguns setores da cidade. Mas o São Camilo, que é o maior núcleo hoje, não existia naquela época. Para você ter uma ideia, tão antigo que é aquilo. E aquilo foi despertando, Itamar. Eu vivia na casa das pessoas ali, né? Então ia na favela, entrava no barraco, era barraco mesmo de brasilite, brasilite, telha brasilite, e a folha de Duratex, né? E a gente ia, eram pessoas dignas que moravam ali, né? E aquilo já mexeu com você a partir daí entrou na política. Mas é isso. Vereador uma vez, 2 vezes, 3 vezes, presidente da Câmara, você foi tramitando ali, conhecendo como é que funciona o sistema
para levar recursos naquele momento para o seu bairro. Hoje você trabalha... Primeiro o cara que nasceu ali, primeiro ele pensa o bairro. Depois, quando você chega na Câmara, você começa a respirar a cidade, né? Entender... eu sou de uma época que os políticos eram tribunos, né? Você pegava lá Chico Posse, quando a gente falou antes dos bastidores aqui, até Elisa Martinho mesmo. Aí você tinha Ari Castro, Chico Carbonari, era tanta gente bom de tribuna, pessoas que conheciam regimento interno, pessoas que conheciam realmente todo o trâmite da Câmara. Isso foi uma escola para nós, né? Jorge Haddad, um grande professor daquela época para a gente, né? E a gente teve essa fase anterior da política e a fase de hoje, né? Que hoje o empoderamento dos bairros, né? O vereador, ele sai dos seus núcleos, dos seus bairros, porque os bairros cresceram muito, né? Ou de uma religião, ou de um sindicato. E aí ali na Câmara tem a representatividade de vários setores, né? Aí que eu quero trazer de você essa evolução, os bairros cresceram, empoderamento, vereador. Agora, nos últimos anos, surgiram, eu acho que há 9 anos tem o WhatsApp Notícias, o WhatsApp Notícias, aí surgiu o Facebook, aí depois Instagram, aí o YouTube já tinha, aí Facebook, agora Aquai, TikTok, tudo isso, a mídia social de maneira geral, são ferramentas importantes. É um momento de aprendizado, as pessoas estão ainda aprendendo tudo isso. É a globalização, né? Eu estou até fazendo assim. Mas essas informações, todas juntas, com a experiência que você tem, e por isso que eu trouxe o Tico aqui, gente, porque o Tico é um camarada que, quando eu perguntei para ele por que ele estava na Fumas, ele me disse essa história. E por isso que eu chamei você para esse bate-papo hoje, Tico. Eu achei fantástico a pessoa crescer, ter mandato, ser presidente da Câmara. Você buscou ir para... Você pediu para ir para a Fumas, esse foi um pedido seu, não foi? Foi um pedido meu. Luiz Fernando foi vereador comigo, né? O prefeito foi vereador comigo. E conversando muito com o Luiz Fernando, o Luiz Fernando hoje é um case da política nacional. A liderança, sem sombra de dúvida, inquestionável. Inquestionável, né? E o Luiz falou, Tico, nós temos que mudar a vida dessas pessoas. Nós temos que reverter essa situação da moradia na nossa cidade. Então a gente, Tico, vá para Fumas. Eu falei, Luiz, é um lugar que eu gostaria de estar realmente, né? Quando é que você ia imaginar aquele período que você estava lá com toda aquela carência, passou pela vereança e ter essa oportunidade? Por isso que eu comecei a bate-papo falando isso. Realizar o sonho do brasileiro, que é a casa própria, que não é algo fácil, né? Ação social tem que ter empatia. Tá. A gente tem que ter identidade. Isso eu tenho muito, Itamar. Essa identidade eu tenho porque cresci num bairro muito carente e Deus me deu a oportunidade, né? De ser vereador, de criar meus filhos, de ter uma família bonita, né? E de transferir essa experiência para as pessoas que mais precisam. Gente, é disso que eu estou falando nesse bate-papo no podcast. A gente tem um cidadão aqui que é um ser humano, é o Tico, que é vereador, é político, se tornou liderança política, é presidente de partido. A gente já vai falar um pouquinho da política da nossa cidade também, a gente vai fazer isso, mas eu quero registrar o seguinte: é um camarada que cresceu, fez a família, mas não deixou o olhar para a sociedade. Junto à liderança política, que é hoje o prefeito, que é o Luiz Fernando, você consegue realizar o que, na verdade, é um sonho. Era um sonho. Estou errado ou estou certo? Não, é isso mesmo, Itamar. É isso mesmo. É tentar mudar a vida das pessoas, é contribuir para a mudança. As pessoas precisam de oportunidade, Itamar. O cidadão, ele precisa de oportunidade. Um garoto, a política do Luiz já está correta, tá? É a infância, né? Jundiaí é a cidade da uva, mas é a cidade das crianças também, né? Então, as crianças, o jovem, ele precisa de oportunidade. Às vezes ele se forma, mas ele não tem a primeira oportunidade para poder crescer na vida, na sua profissão. Então, eu tive essa oportunidade e eu preciso dar essa oportunidade para as outras pessoas. Se é da forma de conseguir a sua primeira moradia, conseguir o seu lar, melhoria habitacional, melhoria de um bairro. Isso é fantástico, Itamar. Você sabe que outro dia, numa entrevista no rádio, a gente está no rádio também fazendo jornalismo no período da manhã, você falava a respeito da reforma da Casa dos Idosos, né? Isso. Condomínio dos Idosos, e também a reforma da casa. Gente, olha quanta coisa bacana que um cidadão que tem consciência, que é humano, pode fazer quando tem a capacidade, quando tem a caneta na mão. Eu vou chamar assim. É isso. Você tem a identidade com o prefeito, ou seja, o Luiz Fernando, o Zé Antônio Parimoschi, esses caras estão... eu diria que eles estão, olha como eu vou dizer, para o nosso
telespectador que nos acompanha no YouTube, no canal do YouTube, Instagram, é o seguinte. Eu diria hoje que eles têm um olhar do helicóptero, a visão sistêmica. Eles estão no helicóptero, vendo a cidade toda e dizendo, olha, precisa melhorar a habitação, precisa investir nas crianças. É assim que eu vejo esses caras, o Luiz e o Parimoschi. E você, nessa realização de sonho, partiu para essa questão da habitação. Então eu queria que você falasse disso, a reforma naquele projeto social. Gente, você imagina entrar numa submoradia ou num bairro simples, reformar a casa das pessoas que não têm condição. Você falou bem, tirar a goteira, dar uma pitada nessa... Colocar a porta nova, janela, como é que é isso? Olha, é uma paixão, eu adorei aquele entrevista. Nós temos um exemplo claro, quem quiser conhecer, a Dona Ana. Dona Ana mora lá no fase 1 do Novo Horizonte. Fomos na casa dela, uma mulher que luta com a vida, estava fazendo lá umas bijuterias, uns brinquedinhos para ganhar o seu sustento. Fazer renda. Fazer renda. Uma senhora de 60 e poucos anos, trabalhando para sustentar seus netos, sua casa. Uma casa muito precária, Itamar. Iluminação precária, hidráulica precária, um banheiro ruim, casa insalubre, molha dentro. Então aquilo tocou a gente. A partir do momento que nós fizemos a reforma da casa dela... Imagina a autoestima, a felicidade. Ela mudou até o semblante, Itamar. Essa mulher se transformou. E hoje, ela falou pra gente antes, meu filho, eu gostaria de sair daqui, olha como é que tá essa casa, olha isso. Hoje ela não quer mais? Não, hoje ela tem orgulho da casa dela. Olha aí, quantas casas vocês conseguiram fazer isso já nesse projeto? E até esse momento, nós temos, vamos lá, nós assinamos um convênio com 400 unidades, Itamar. E esse mês a gente completa 100 unidades terminadas. De pessoas como a Dona Ana que estão melhorando o local onde vivem e onde moram por meio do projeto social. É disso que nós estamos falando. É disso que eu estou falando, um Tico de 30 anos atrás, que viveu tudo isso e hoje você tem a oportunidade de falar, não, vamos melhorar a vida dessas pessoas. E o condomínio dos idosos também, né? A gente tem, o condomínio dos idosos é um case assim, de sucesso pra gente, né? Foi feito lá atrás com a Arifossa, né? E a primeira reforma que está tendo. E a gente vai entregar, Itamar, reformadinho, com Wi-Fi, viu? Um dos maiores brinquedos é Wi-Fi, isso é informação. Né? Então, Wi-Fi agora, gratuito para aquelas senhoras, área de lazer, as academias, né? Senhoras, mas são ativas, né? Pessoas ativas. E deu outro ar para aquele bairro, você tá entendendo? Ficou maravilhoso, Itamar. A gente está falando aqui de transformação da vida das pessoas, acolhimento, melhorar aonde mora, criar condições para que a pessoa tenha casa própria de 1 a 3 salários mínimos ou de 3 a 5 salários mínimos. É disso que eu vou falar agora. Mas de tudo isso depende a vontade política. Nesse bate-papo você falou disso um pouquinho. Tem que ter a visão do prefeito, tem que ter a visão do gestor de governo para dizer a gente quer fazer isso. E hoje você está no governo, está trabalhando com essas pessoas que têm essa visão, esse apoio. Luiz Fernando e Parimoschi nos colocam para trabalhar. Nos cobra a todo momento. Entrega, entrega, entrega. Tá. Tem que ter entrega. Então é disso que é para isso que a gente vem trabalhando para a população. Entrega para a população. É entrega de moradia, entrega de reforma, entrega de reurbanização, reurbaniza um bairro, consegue a matrícula para aquelas pessoas, que a gente vem entregando sistematicamente matrículas também. Entregar matrícula, regularizar a área para poder construir. Justamente. O cidadão mora no núcleo submoradia, a gente melhora aquele núcleo, certo? Entrega a matrícula, ele vai ter a posse daquele imóvel, né? E, se possível, assim, já não reformado, mas ele tirou a insalubridade da casa dessa pessoa. E aí sim, Itamar, ela pode vender, pode passar para um filho, e acabou, vida que segue. Vou voltar lá em cima, lá no alto do Jardim Tamoio, tem uma região lá que eu não vou me lembrar agora. Do Balsã. Ali é uma região carente e vocês já estão trabalhando para melhorar a vida das pessoas ali. Balsã está em fase de regularização, tá? Nós temos a parte de Jundiaí e a parte de Várzea. Isso, esse local que você está falando. Esse local. É muito grande, né? Mas a gente já está trabalhando aí a fase de regularização. Nós temos um líder comunitário lá que nos ajuda com isso. E a gente vem aí regularizando as matrículas das suas casas. Né? E as pessoas sabem já disso? Elas têm essa... Não, sabe porque é uma luta deles, Itamar. É uma percepção. É uma percepção que eles têm também. Falando do Tamoio, nós compramos o antigo Hospital Psiquiátrico do Tamoio. Isso que eu queria lembrar, o Hospital Psiquiátrico, que era uma área entravada ali, era um negócio difícil. Justamente. Então agora nós estamos de posse dessa área e estamos entregando para o Minha Casa Minha Vida. Ótimo. O Minha Casa Minha Vida. Esse já é um projeto que depende do governo federal. Então, Itamar, o desafio das cidades é esse, né? Nós temos que ter áreas e projetos.
Porque quando o governo federal, ele entrega, ele fala, olha, eu tenho tantas casas para a cidade. Vai entregar. Por exemplo, nós escrevemos 300 moradias no Minha Casa Minha Vida. Foi o que o governo federal nos autorizou. Escrevemos. Estamos aguardando aí agora a finalização desse processo para que a gente comece a construir essas 300 unidades. Eu vou te falar, você falou da dona Ana, eu vou te falar da Fátima. A Fátima trabalha ao lado dos nossos estúdios aqui, tem o nosso amigo aí, o Beethovão, ela é funcionária do Beethovão, e ela sempre me pergunta, Wilson, ela me pergunta, Itamar, vai ter casa própria, quando é que vai ter, eu estou inscrita, para essa pessoa como a Fátima, que trabalha, o marido trabalha, ela tem lá o salário e meio dela, o marido deve ter um, eles estão esperançosos. Qual é a resposta para essas pessoas de maneira geral? É esse o nosso desafio. É isso aí. Esse é o nosso desafio. Então, quando nós temos esses programas habitacionais, a pessoa que paga R$1.000, R$1.200, R$1.500 de aluguel, a gente transportar esses R$1.000 para uma casa dela. Ótimo. Porque aí a gente está resolvendo o problema dela. Tem cidadão que luta uma vida inteira para ter uma casa. Tem cidadão que não consegue, Itamar. Então é para essas pessoas que a gente está trabalhando, né? E aí é o nosso desafio. A cidade tem que produzir, Itamar. A gente vem lutando constantemente para ter projetos e ter áreas. Nós estamos comprando, adquirindo algumas áreas na cidade. Santa de Gertrudes é um exemplo disso, São Camilo é exemplo disso, e o Tamoio é exemplo disso que nós já compramos. E aí, não fazer grandes loteamentos na cidade de 2.000 moradias. Em um local só. Num local só. E sim, realocar as pessoas que estão em situações precárias naquela própria localidade para um terreno próximo dali, entendeu? E aí você não transporta essas pessoas para um outro setor da cidade. Aí faz aí de 300 a 500 unidades e essas pessoas ficam na própria localidade. A gente poderia falar aqui por muito tempo, que é muita coisa, mas o bacana no nosso canal do YouTube, o YouTube vai para o mundo inteiro. A gente está falando da nossa cidade, da região metropolitana, da grande região, mas o que eu convidei você? Que você é uma pessoa que veio do local simples, você cresceu e não perdeu esse link, esse olhar, e está lutando, está buscando realizar a casa própria, reforma, projeto social. Isso é uma coisa assim. Como é que eu quero encerrar fazendo essa pergunta para você? Eu quero que você faça essa colocação aí. A gente vai fazer um corte disso aí, para você ter uma ideia. Como é que é para o cidadão Tico, que é conhecido, não adianta falar o nome, a gente nem falou de política muito, mas como é que é para o cidadão, como é que você se sente conseguindo estar nessa posição hoje, lá na sua casa, falando com a sua esposa, né, falando com os filhos, falar, poxa, eu tô conseguindo, ajeitamos a nossa vida, mas a gente está conseguindo melhorar a vida das pessoas. Como é que é isso? Para a gente finalizar. Você resumiu. É um prazer levantar cedo, ir trabalhar e dormir tarde, Itamar. Esse é o prazer para mim. Fazer o que eu gosto. Fazer o que as pessoas precisam. Então, Itamar, nós temos que pedir a Deus que nos ilumine para que a gente consiga fazer essa entrega para essas pessoas, Itamar. É isso que é importante. Eu vou resumir para você. Levantar cedo e trabalhar, Itamar. Não tem outro segredo, amigo. Ô Tico, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Jundiaí vem num momento fundamental de desenvolvimento em vários setores, saúde, educação, infraestrutura, entregas e obras. Quem está fazendo isso é o governo do Luiz Fernando, uma grande liderança política, isso é visto a olhos nus. O ano que vem é de eleição. É preciso ter continuidade esse trabalho nesse ritmo. E quais seriam os nomes, na sua ótica, para dar continuidade a isso, ou o nome para dar continuidade a esse trabalho tão sério e tão bonito que vem acontecer? Eu não diria os nomes, Itamar. Eu diria o nome, né? Nós temos um case de sucesso em Jundiaí, que é o Parimosque. Eu não vejo outra pessoa que tenha a competência, a capacidade, força de gestão. Não tem, Itamar. Para mim, o nome é Parimosque, né? Zé Antônio Parimosque, que contempla tudo isso e um nome reconhecido nacionalmente. Esse é o Tico Galvão Braga. Obrigado, Tico, por esse bate-papo rápido. A gente vai falar outras vezes e outras pessoas vão passar pelo canal aqui, que eu estou selecionando essas pessoas que têm um compromisso com o próximo, de acolhimento, trabalham afinados aí junto com o governo em projetos de desenvolvimento para a nossa cidade. Grande abraço, Tico. Até mais. Itamar, eu que agradeço. Me chame sempre. Conversar com você é sempre muito bacana. Eu agradeço e você que nos acompanha, compartilhe aí.